Bom, a situação do transporte público aqui no campus Araraquara, ela tem sido um pouco precária, principalmente nos horários de saída, né? Que é os horários das 6 horas. Onde segunda e sexta costuma ser os horários mais tranquilos, assim, entre aspas, né? Onde o ônibus vai em uma lotação até que aceitável, né? Porém, terça, quarta e quinta nós estamos tendo problemas quanto à quantidade da saída de alunos no período de saída das 6 horas, onde a gente tem acho que a maior parte dos alunos de terça, quarta e quinta, e também nós temos a questão do Parte UIF, né? Que acaba acarretando na superlotação dos ônibus, fazendo com que a gente pega ônibus aqui, né? E às vezes o ônibus está tão cheio que acaba nem parando nos outros pontos, né? Para recolher trabalhadores e o pessoal que está indo para casa e voltando do serviço. Talvez esse problema poderia ser solucionado com uma espécie de carro extra, né? Que a gente chama, seria uma linha específica de saída do campus direto para o terminal. Eu acho que isso ajudaria muito. Porém, né? Essa colaboração das empresas de transporte, da prefeitura, já está numa situação bem precária na linha urbana aí no centro. Quem é usuário do transporte público sabe disso. Então, essa é uma questão que, por mais que resolva, ela ainda é muito difícil de acontecer. Bom, gente, agora nós estamos aqui com o Henrique, do segundo Info 2, e a gente vai fazer algumas perguntas para ele sobre o transporte. Como que é o transporte? Como que é para você chegar aqui na escola? Bom, eu preciso sair de casa mais cedo, porque eu moro bem longe da escola, então geralmente eu pego 2 ônibus para poder chegar aqui, para ter uma segurança de que eu vou chegar certo, sem nenhum atraso, sem nenhuma dificuldade. Eu geralmente saio mais cedo, mas para isso eu pego 2 ônibus de qualquer forma, porque eu moro muito longe daqui. Como que você se sente com esse estresse de pegar o ônibus na aula? Isso afeta a sua concentração? É muito exaustivo ter que sair cedo de casa, principalmente por conta de morar longe, demorar praticamente 1 hora para ir para voltar daqui, mas por chegar mais cedo acaba ajudando um pouquinho, porque eu posso descansar aqui na escola, mas por não ter nenhuma atividade para fazer chegando cedo, eu acabo ficando só sem fazer nada. É exaustivo, mas assim, tem um tempo para poder esparar a cabeça e ficar relaxado. Quantos ônibus você tem que pegar para chegar aqui na escola? Eu pego 2 ônibus para chegar aqui e felizmente 1 ônibus para voltar, porque o ônibus que eu pego é um ônibus que não é daqui de dentro. Eu tenho que pegar um ônibus fora por conta da lotação que tem aqui às 6 horas. Eu acabo pegando um ônibus fora da escola que passa meia hora depois, que felizmente ano passado ele começou a atender lá o bairro onde eu moro, então eu posso pegar ele aqui e eu demoro 1 hora ainda dentro dele, eu fico no terminal para poder chegar no meu bairro em segurança, pelo menos é um pouco mais confortável. E você se sente seguro quando o ônibus está lotado, quando tem muita gente? Na verdade, não é nem um pouco seguro, por conta de que é de certa forma um espaço público. Qualquer pessoa pode estar lá, de qualquer idade, qualquer mentalidade, pode acontecer qualquer coisa dentro de um ônibus. Então é um lugar muito perigoso, então qualquer forma de você se sentir um pouco confortável, protegido dentro do ônibus é um cuidado totalmente correto. E eu queria perguntar se você já passou por alguma situação que te deixou desconfortável mesmo, assim, que você pensou que você até poderia sair da escola, se você já passou por alguma situação assim por causa do transporte público. Já ocorreram 2 situações específicas que aconteceram comigo. Uma delas foi que no meu bairro teve uma vez que eu fui pegar o ônibus pra vir pra cá e o motorista simplesmente passou por mim. Eu dei sinal pra ele parar no meu ponto, mas ele simplesmente passou reto. Eu tive que pegar o próximo, acabei por sair mais cedo de casa, eu consegui chegar a tempo, mas ainda assim é uma situação muito desgastante passar por isso, é algo que mexe muito com a pessoa. E a segunda vez foi quando eu fui pegar o ônibus aqui em cima às 6 horas, que é o horário de lotação que sai todo mundo geralmente, e o motorista não deixou grande parte das pessoas entrar porque o ônibus estava lotado já. Então muita gente teve que ficar pra fora do ônibus e esperar o próximo vir pra poder entrar e ir embora, porque senão ele não ia deixar todo mundo entrar porque já tava cheio, já tinha muita gente e simplesmente deixou grande parte das pessoas fora do ônibus. O que você acha que o campus e o órgão, né, responsável pelos transportes podem fazer para melhorar essa questão? Então, algo que seria muito interessante, eu acho que a melhor coisa que eles poderiam fazer é trazer mais ônibus aqui pra cá, mais ônibus pra poder vir pegar as pessoas, e também principalmente a questão de passar ônibus aqui dentro do campus, porque ano passado passava e talvez era muito mais seguro as pessoas esperarem aqui dentro da escola do que eles subirem lá pra portaria de cima pra poder esperar pegar os ônibus. Enfim, eu acho que mais ônibus é algo que seria muito bom pra todo mundo. Né, já que a gente falou de como deveria ser, eu queria perguntar pra você como que é os transportes, como você descreveria esse transporte público? Esse transporte público é público, qualquer coisa pode acontecer. Estava acontecendo várias coisas, mas ali no meio do ano, que o transporte aqui em cima da escola estavam tendo, de certa forma, ataques, assim, de pessoas que estavam jogando bolinha de papel
papel em todo mundo e tava um caos dentro dos ônibus. Eram pessoas tirando o caderno pra poder jogar bolinha de papel em servidores, em funcionários, em pessoas, crianças, idosos. E isso tava simplesmente acabando com a cabeça de todo mundo. Tava todo mundo ficando maluco já, porque você já tá cansado de tudo, da rotina exaustiva, e você chega lá e ainda tem essa dor de cabeça de ficar recebendo bolinha de papel na cabeça. E por isso, e mais alguns outros motivos, eu parei de pegar o ônibus aqui. Bom, agora a gente quer falar um pouco sobre transporte. Eu acho que uma das principais dúvidas dos estudantes é o porquê que foi removido o ponto aqui de dentro. É verdade. Dá pra começar Caramba, você quer me apertar mesmo. Bom, eu não tava ainda na direção, né? Acho que o pessoal faz gente que entrou agora na direção a partir de abril. Mas eu estava nas discussões anteriores, tá? Então, as discussões eu estava como coordenador. Nós tivemos alguns problemas relacionados à segurança estudantil. Nós, né, apesar de sermos uma escola muito grande, aliás, né, nós somos uma escola muito grande, mas nós somos uma escola de ensino básico também, né? Eu gosto muito da ideia de que a nossa escola não tem grades, né, a nossa escola não tem um sinal, né, assim, de controle de acesso tão rígido, mas o controle de acesso passou a ser necessário, né, em função de segurança dos nossos estudantes menores de idade. Então houve toda uma conversa, tá, com participação inclusive dos pais de aluno em momentos anteriores, que talvez fosse até interessante, né, fazer como uma revisitação, porque a gente acaba vendo, né, as coisas aconteceram como se não tivesse tido nenhuma discussão, como se tivesse sido uma ação unilateral, mas não foi, tá? Nesse caso específico, a ideia é ainda cada vez mais dentro das nossas possibilidades e colocando para fora a ideia do trânsito e a entrada de pessoas, né? Aí imagina assim, isso não é, vamos lá, pode soar ruim, né? Nós estamos numa universidade pública, numa escola que é pública, e nós queremos que as pessoas tenham acesso a tudo que é possível aqui dentro, ponto. Mas ter acesso a tudo isso que é possível tem que ter um mínimo de controle e de segurança para as pessoas que também convivem aqui. É isso, eu não sei se cabe também detalhes mais específicos sobre algum acontecimento que já houve, acho que não, mas tivemos problemas com a segurança interna que fizeram com que esse debate fosse muito forte em algum momento aqui, há 1 ano e meio, 2 pelo menos, né, quando começou esse processo de diminuição dos ônibus entrando e o ponto de ônibus interno. Concomitante a isso, a gente teve também o crescimento do bairro pro outro lado, né, pro lado de acesso da portaria 2, o que na realidade ajudou nessa ideia de segurança interna. A portaria 2 já é grande, a grande maioria dos nossos estudantes e servidores acabam utilizando bastante a portaria 2. Você falou sobre segurança e tem uma questão que, assim, a portaria de cima foi um investimento, né, um ótimo investimento, mas ela ainda não tá funcionando. Seria uma ótima forma, assim, se for de segurança, e só que ela não tá funcionando, e aí fica aberta. Eu queria perguntar. Então eu vou responder falando assim, ó, se eu fecho com ela funcionando mal, né, o que acontece em uma semana? Me respondam vocês, estudantes. A gente já fez, né, eu tô aqui respondendo e tô respondendo com muita tranquilidade e sinceridade mesmo, assim, a gente já fez essa proposta, já fechamos algumas vezes. Olha, então vamos lá, a gente tem um sistema, né, que é de facial, né, e que ele está apresentando algumas falhas, o suficiente para deixar a galera do lado de fora presa ali. Então a gente optou por abrir, né, e fechar depois dos horários. Então ela está aberta por enquanto, e a ideia é a gente tem que melhorar sim, tá? E nós estamos atrás disso. A gente está buscando orçamento extra que a gente recebe, porque infelizmente o nosso orçamento é um orçamento que é curto, né? A gente consegue pagar as nossas agendas de contratações e de terceirizados e tudo, e não tem sobrado muito para investimento, então a gente está tendo que buscar um orçamento extra para fazer isso, via emendas, via projetos, né? Mas o que acontece é, quando a gente fecha, né, e fala, não vai poder mais sair ou não vai poder mais entrar, muitos dos nossos estudantes tinham ou estavam fazendo a abertura do alambrado. Isso gera ainda mais insegurança quando, né, a gente está querendo fazer. Então o processo ele tem que estar rodando perfeito, rodando muito bem, para que não haja essa dificuldade. Quando a gente fez esse sistema de fechar, não sei se vocês se lembram, mas acaba não permitindo a entrada de bicicletas. Como a gente vai organizar, né, como que a gente possibilita a entrada das pessoas com bicicleta por lá? Não consegue ainda. Nós estamos
estamos com um projeto de criar um bicicletário que fique colado lá para ajustar essa questão, para que as pessoas não rasguem mais o alambrado, né? Porque aí sim vai causando cada vez mais problema de insegurança, porque do jeito que está, ele está aberto nesse momento, mas à noite fecha, ou depois dos horários fecha, o final de semana está trancado. Falando ali da portaria de cima, a gente notou que foi posto um ponto lá de ônibus, né? Faz bastante tempo, né? E se eu tô contando bem, são 11 turmas, pelo menos do ensino médio, mais algumas turmas de engenharia, mais o Partiu IF. Há possibilidade de pedir mais ônibus da prefeitura para vir aqui? Porque, sendo bem sincero, às vezes não tem condição. Às vezes pessoas ficam para fora porque não tem espaço no ônibus. Tenho certeza. A gente tem acompanhado, a gente acompanha essa relação do transporte público no Instituto Federal, mesmo quando ele entrava, né, aqui a gente já tinha muitos problemas, lembrando que não é exclusivo, né, o ônibus não é exclusivo do Instituto Federal, ele faz os pontos, vai para Lupo, volta, né, e eu conheço esses problemas de vocês, eu conheço os nossos problemas esses, e na medida em que eles chegam, né, enquanto administração, a gente se propõe a fazer a mediação. O último que chegou pra gente foi em julho, que foi uma solicitação para ampliação de ônibus que viriam na chegada, acho que sai 11h30 alguma coisa, do ponto do centro, né, do terminal, e da saída daqui, que é às 6h15, 6h18 também, então uns números bem quebrados assim, né. Nós entramos em contato lá na Controladoria de Transporte da Prefeitura, via Aline Brasil, né, que é a CDI, ela entrou em contato com a demanda trazida pelos estudantes. A partir desse contato, foi dito pra gente que ampliaria o número de ônibus. Até o momento, os alunos não retornaram, de julho pra cá eles não retornaram, ou junho, né, eu falei junho ou julho, mas deixa eu ver, eu tenho a data aqui. Foi em junho, 23 de junho foi a nossa conversa com essa secretária, né, com o Poder Público Municipal. Os alunos até então não voltaram, então pra gente resolveu. A gente tem, o ano que vem ainda vai ter 40 alunos a mais, certo? Vai consolidar, a gente vai estar em regime o segundo curso de informática. O que a gente pode e deve fazer é, de novo, entrar em contato com o Poder Público Municipal, falar com as possibilidades de arranjo com os nossos vereadores, com as pessoas com quem a gente pode contar que tem aí, né, um mandato progressista na linha, né, da defesa da educação, e solicitar, porque assim, também é muito difícil, né, e isso se faz com organização. A reclamação sozinha, né, uma pessoa reclamando sozinha é uma pessoa reclamona. Quando a gente cria essa demanda, a gente cria esse problema, estrutura ele e demonstra ele com número, com fato, aí a gente passa a tratar em outra ordem, e eu acho que a gente deve e pode ir nessa linha também, né, se não estiver sendo suficiente, os ofícios, as conversas, né, entre a gestão, entre a direção e o pessoal da prefeitura, é um caminho que, né, é possível, necessário. Esporte é algo que movimenta paixões, né, emoções, paixões. E da minha parte, eu sempre fui um defensor assim, da ideia de que se a gente quer identidade, um dos caminhos melhores e mais sensacionais possíveis é a ideia do esporte, né? A gente vê o quanto comove, o quanto as pessoas conseguem se organizar e se mobilizar para realizar isso. Eu sei que esse ano, né, houve uma frustração geral, talvez aí a pergunta fosse até nessa linha, e o GIF, né? Não é? Exatamente. E o GIF, houve uma frustração geral, não só de vocês, não só dos estudantes, grande parte dos nossos servidores que apoiam também ficaram frustrados, né? Porque a gente sabe o tanto que movimenta e o tanto que é gostoso de ver, o tanto que proporciona o conhecimento, de vivência, coisa que só a academia, só a sala de aula é pouco, né? Então a gente defende sim. Esse ano, por questões orçamentárias, né? Não houve orçamentários e também vamos tirar também a parte, né, de organizacional, não foi possível organizar no estado de São Paulo. Aqui, né, em Araraquara, a gente começou a fazer, né, mais tardio também, né, fica aqui a meia-culpa, foi bem tardio, mas a gente começou a fazer um movimento de, no mínimo, colocar para a possibilidade de vocês fazerem amistosos, de vocês colocarem os times de vocês para rodar com outras escolas, né? Sempre não é fácil, não é simples, porque não é só a minha vontade, não é só a sua vontade, né? Você precisa que outras pessoas também se mobilizem, que outras pessoas também topem fazer, porque é muito grande, acaba ficando maior. No caso, quando a gente está falando em
em propor atividades nessas simples de fazer amistosos, eu preciso de no mínimo um servidor para se responsabilizar pelos menores, eu preciso de um servidor do outro lado que também se comprometa a vir, né, e organizar com a outra escola esse processo. Então não é algo que é tão simples assim, mas a gente tem encaminhado. Pro ano que vem, a professora de Educação Física, né, ela já se colocou à disposição e já fez, que eu sei, né, algumas reuniões com os representantes de todas as turmas, falando dessa ideia da gente, no mínimo, colocar em Araraquara, né, os nossos times, o nosso esporte para rodar. Conversei aí eu pessoalmente com São Carlos, Matão, Catanduva, com os diretores de lá. Nossa ideia é fazer uma ideia de, sabe, mini GIF, pelo menos para colocar, para circular, né? Tinha até um nome, tá? Ia ser JECA, Jogos Estudantis dos Campos Amigos, JECA. Mas não sei se não tem que ser esse nome, fica meio JECA, né? Nome estranho. Qualquer coisa que der, qualquer nome que der já está ótimo, né? O importante é que a gente já começou, já plantou essa semente, a professora de Educação Física topou demais e já está em contato com os professores e servidores desses campi que também toparam, tá? Essa é uma ação, né, desses campos menores mais próximos, é uma ação nossa aqui de Araraquara, né? E os jogos de amistosos também é algo que a gente quer consolidar como uma possibilidade, como um projeto educacional, mas tem o GIF. O GIF ele é nacional e tem a parte estadual. Para 2026, a expectativa é que aconteça, tá? É o que eu recebi de informação e eu transmito o que eu recebi. Sim, a reitoria também acredita nesse poder do esporte e se propôs a organizar. Tem um GT que já funciona, né, de vários professores, de várias, não sei se são de todos aí, tem que confirmar, mas já existe um grupo de trabalho com os professores, basicamente com os professores de Educação Física, que eles vão se reunir no início do próximo mês para apontar um calendário possível para 2026. Então, assim, a expectativa é bacana e é isso. É a questão desses mini jogos que vão acontecer. Aconteceriam tanto para modalidades individuais quanto para as outras modalidades? Aí são as possibilidades que a gente tem. Eu, na realidade, acredito que as modalidades individuais ficariam até mais tranquilas. Imagina que você cria 3, 4 modalidades individuais para fazer em um dia, 2, dentro desses campos, num negócio menor. Carro oficial é o mínimo que a gente já está disponibilizado, né? Imagina a gente fazer os jogos maiores, que talvez, né, com times muito grandes, que talvez dê um pouco mais de trabalho para organizar. Mas aí, a ideia está dada. A gente precisa agora fortalecer e fomentar como isso vai se estruturar, tá? Então, eu quero que dê certo, né, e tô ali. Se o que a gente puder ajudar, vamos ajudar, mas precisa estruturar. Aí, talvez, né, seja legal a gente aproximar agora da professora, né, que vai tocar e colocar, né? Essas questões já foram ditas, né? A gente tem aqui, inclusive, uma aluna que é campeã, né? E a gente quer muito que cada vez mais, com esses índices que ela tem, ela vai longe. A quadra, embora ela tenha reformado, ainda tem alguns problemas que frequentemente são, né, pauta. Os alunos falaram, inclusive, deram uma entrevista pra gente falando sobre poças de água pós-chuva. Teria como resolver essa situação, melhorias a mais que poderiam ser feitas? Cara, a quadra, a gente conhece os problemas, né? A gente sabe, inclusive foi feita uma última reforma nela, né? Sobre as poças, né? Eu não sei se vocês lembram, a gente fez uma reforma agora que colocou canaleta em volta de todas elas e uns murinhos de contenção. Então acabou avançando ali a linha de cimento, como é que é? A calçada lateral dela. Isso já melhorou bastante. Não sei se vocês lembram como é que ela era antes, quando chovia, não era só a poça, era terra, era barro, não tinha como a gente mexer. A quadra, ele é um problema estrutural pra gente, eu até cocei a cabeça aqui. Ele é um problema mais sério, porque toda vez que a gente mexe nela, acaba não resolvendo tudo, né? A gente não consegue resolver. A última pintura, pelo que eu sei, não ficou legal, ela tá escorregando também, né? A gente acionou várias vezes a empresa que fez o serviço. Tivemos alguns retornos, mas aí chega uma hora que ela fala, pô, não vou mais aí, eu não sei, né? O ideal ali, seria a gente reestruturar mesmo, fazer vestiário, fazer, né, os bebedouros. A gente não tem um banheiro ali próximo, então fazer uma cobertura que minimamente não
impossibilitasse a chuva lateral, do jeito que ela está, ela vai dar problema, né? Ou vai continuar dando problema. A gente tem criado, viu? A gente tem criado grupos para discussões de orçamento, para discussões de layout. E aí é o seguinte, a gente sente falta da participação estudantil também, tá? Seria legal a gente se apropriar desses espaços também, porque é isso, ó, a gente fica na luta cotidiana para orçamento, né, para dinheiro, para orçamento extra, via emenda, via projetos, via editais. De repente, colocar isso na pauta como uma prioridade é resolver de forma definitiva, estrutural, em vez de a gente ficar sempre fazendo os puxadinhos, né? Então é entrar na pauta mesmo as demandas, né, que são dos estudantes, né? Porque se deixar só na mão, por exemplo, de algum grupo, a gente vai ficar sempre Na mesma. não é na mesma, mas as prioridades não são, né, as mesmas. E não é maldade, mas é uma questão mesmo de vivência, de lugar, né, de... Não melhor ou pior, não é isso não, mas é mesmo de definir o que é prioridade e cada grupo a gente precisa colocar isso sempre em discussão, tá sempre aberto. E aí entender isso.